No início do século XX, acreditávamos que o universo era apenas a Via Láctea. Tudo o que existia cabia numa única galáxia. Os astrônomos olhavam para manchas nebulosas no céu e as chamavam de nebulosas espirais, sem imaginar que cada uma delas era, na verdade, um universo inteiro. Nossa visão de cosmos era pequena, incrivelmente pequena. Se você já é um explorador do desconhecido, antes de mergulharmos juntos nas profundezas do universo, deixa eu te pedir, se inscreve no canal. Esse documentário levou horas de pesquisa para existir. Com sua inscrição, ele chega a mais pessoas. E juntos, vamos continuar desvendando o cosmos. Aperta o botão agora. O universo pode esperar, mas só um instante. Em 1924, Edwin Hubble apontou o telescópio para a nebulosa de Andrômeda e mediu sua distância, cerca de 900 mil anos-luz. Estava além da Via Láctea. Era outra galáxia. Com uma única observação, o universo conhecido cresceu de forma vertiginosa. O cosmos havia se expandido na mente humana, e essa expansão jamais pararia. Hubble não parou por aí. Ele percebeu algo perturbador. As galáxias ao redor estavam se afastando de nós. Quanto mais distantes, mais rápido fugiam. Isso levou a uma conclusão inevitável. O universo não era estático. Ele estava se expandindo. E se estava crescendo agora, em algum momento no passado ele devia ter sido minúsculo, inconcebível. Se o universo está se expandindo, basta reverter esse movimento mentalmente. Volte bilhões de anos. As galáxias se aproximam. A matéria se comprime. A temperatura sobe. O espaço encolhe. Chegamos a um ponto de densidade e calor infinitos, o que chamamos de Big Bang. Não uma explosão no espaço, mas uma explosão do próprio espaço. O começo de tudo. O Big Bang não aconteceu em algum lugar do universo. Ele foi o universo. Antes dele, não havia espaço, nem tempo, nem matéria, nem energia. As perguntas "o que havia antes?" ou "onde aconteceu?" simplesmente não têm resposta, porque antes e onde são conceitos que só existem dentro do universo. O cosmos criou as próprias regras ao nascer. Nos primeiros instantes após o Big Bang, frações de segundo inimagináveis, o universo era uma sopa de energia pura. A temperatura superava trilhões de graus. Partículas e antipartículas nasciam e se destruíam em um ciclo frenético. Por alguma razão que ainda intriga os físicos, a matéria ganhou por uma margem tiny. Essa margem somos nós. Tudo o que existe. Por volta de 3 minutos após o Big Bang, o universo havia esfriado o suficiente para que prótons e nêutrons se fundissem. Nasciam os primeiros núcleos atômicos, hidrogênio, hélio e traços de lítio. Não havia estrelas, nem galáxias, nem planetas. Apenas um gás quente e escuro se expandindo pelo espaço recém-nascido. O cosmos ainda não tinha luz própria. Durante 380 mil anos, o universo permaneceu opaco. A luz não conseguia viajar livremente. Ficava presa em um plasma denso de partículas carregadas. Então, a temperatura caiu o suficiente para que elétrons se unissem aos núcleos, formando átomos neutros. O cosmos ficou transparente pela primeira vez. A luz que foi liberada nesse momento existe até hoje. A chamamos de radiação cósmica de fundo. A radiação cósmica de fundo é o eco do Big Bang. Ela permeia todo o universo na forma de micro-ondas e foi detectada por acidente em 1965 por 2 engenheiros da Bell Labs, Arno Penzias e Robert Wilson, que pensavam estar captando ruído de pombos em sua antena. O que eles ouviram foi o sussurro mais antigo do cosmos. Um presente direto do início dos tempos. Após a transparência do universo, veio a idade das trevas cósmicas. Por centenas de milhões de anos, não havia estrelas. O universo era escuro, frio e vazio.
preenchido apenas por nuvens de hidrogênio e hélio flutuando na escuridão. Mas nessas nuvens existiam pequenas variações de densidade, e a gravidade estava trabalhando em silêncio, pacientemente reunindo tudo. As regiões ligeiramente mais densas do gás primordial atraíam mais matéria. A gravidade comprimia as nuvens, e quando a pressão no centro ficou alta o suficiente, algo extraordinário aconteceu. O hidrogênio começou a se fundir em hélio. Uma estrela havia nascido. A Idade das Trevas tinha chegado ao fim. O universo acendeu suas primeiras luzes há cerca de 180 milhões de anos após o Big Bang. As primeiras estrelas eram monstros, dezenas ou até centenas de vezes mais massivas que o Sol. Elas queimavam com uma intensidade que mal conseguimos imaginar. Sua vida era curta, apenas alguns milhões de anos, mas seu legado foi monumental. Ao morrerem em explosões catastróficas chamadas supernovas, elas espalharam pelo espaço os primeiros elementos pesados: carbono, oxigênio, ferro. Os tijolos da vida. Cada átomo de carbono no seu corpo foi forjado no núcleo de uma estrela morta há bilhões de anos. O ferro no seu sangue veio de uma supernova. O oxigênio que você respira foi sintetizado em fornalhas estelares antes mesmo do Sol existir. Você não está apenas observando o cosmos, você é feito dele. Somos pó de estrelas com consciência suficiente para contemplar a própria origem. Com o tempo, as estrelas se agrupavam. A gravidade organizava o caos primordial em estruturas cada vez maiores. Nuvens de gás colapsavam em aglomerados estelares. Esses aglomerados cresciam, giravam e formavam discos. Nasciam as galáxias, ilhas de centenas de bilhões de estrelas, separadas por abismos de espaço vazio. O universo estava ganhando forma. Nossa galáxia, a Via Láctea, tem cerca de 13,6 bilhões de anos, quase tão velha quanto o próprio universo. Ela contém entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Se você tentasse contar uma por segundo, levaria mais de 6.000 anos. E a Via Láctea é apenas uma entre os estimados 2 trilhões de galáxias que existem no universo observável. O número é tão grande que perde o sentido. A Via Láctea tem um diâmetro de cerca de 100.000 anos-luz. Um ano-luz equivale a aproximadamente 9,46 trilhões de quilômetros. Isso significa que, viajando na velocidade da luz, você levaria 100.000 anos para atravessar nossa galáxia de ponta a ponta. E o Sol fica a 26.000 anos-luz do centro galáctico, numa região periférica, num braço espiral chamado Braço de Órion. No centro da Via Láctea, existe algo que os astrônomos levaram décadas para confirmar: um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A. Ele tem uma massa equivalente a 4 milhões de sóis comprimidos em uma região menor que o nosso sistema solar. Por décadas, sua existência era apenas uma hipótese. Então, em 2022, o telescópio Event Horizon o fotografou diretamente, e o cosmos revelou mais um de seus segredos. Um buraco negro não é um objeto no espaço. É uma curvatura extrema do próprio espaço-tempo. Quando uma estrela massiva esgota seu combustível e colapsa, sua gravidade fica tão intensa que nem a luz consegue escapar. A fronteira do ponto sem retorno é chamada de horizonte de eventos. Além dela, as leis conhecidas da física deixam de funcionar como esperamos. O que acontece dentro de um buraco negro é uma das maiores questões abertas da física moderna. A teoria da relatividade geral de Einstein sugere que no centro existe uma singularidade, um ponto de densidade infinita, onde o espaço e o tempo, como os conhecemos, simplesmente cessam. A mecânica quântica discorda. Resolver essa contradição pode ser a maior descoberta científica de todos os tempos. Stephen Hawking
propôs que os buracos negros não são totalmente negros. Eles emitem uma radiação sutil, hoje chamada de radiação Hawking, causada por efeitos quânticos próximos ao horizonte de eventos. Isso implica que, com tempo suficiente, buracos negros evaporam. Um buraco negro estelar levaria tempo maior que a idade do universo para desaparecer completamente. Mas o cosmos é paciente. Existem diferentes tipos de buracos negros. Os estelares formam-se a partir do colapso de estrelas massivas e têm entre 5 e algumas dezenas de massas solares. Os supermassivos, como o Sagitário A, existem no centro de quase todas as galáxias grandes e podem ter bilhões de massas solares. E há ainda os buracos negros de massa intermediária, raramente detectados, mas cada vez mais confirmados. Em 2019, o mundo viu pela primeira vez a sombra de um buraco negro. O telescópio Event Horizon, uma rede global de radiotelescópios funcionando como um único instrumento do tamanho da Terra, capturou a imagem do buraco negro no centro da galáxia M87. Estava a 55 milhões de anos-luz de distância. Tinha uma massa equivalente a 6,5 bilhões de sóis. Era imenso, distante e real. Buracos negros não ficam apenas sentados no espaço em silêncio. Quando matéria cai em sua direção, ela forma um disco de acreção, uma espiral de gás superaquecido girando em velocidades relativísticas. Esse disco emite radiação intensa, às vezes mais brilhante do que bilhões de estrelas juntas. Quando isso acontece, chamamos o fenômeno de quasar, os objetos mais luminosos do universo. Os quasares são buracos negros supermassivos em plena atividade, devorando matéria em taxas imensas. O mais distante já detectado está a mais de 13 bilhões de anos-luz. Quando o olhamos, estamos vendo como o universo era quando tinha menos de 1 bilhão de anos. Os quasares são faróis do passado cósmico, mensageiros de uma época em que o universo era jovem, turbulento e violento. Nosso Sol, por comparação, é uma estrela tranquila. Uma anã amarela de tamanho médio, com 4,6 bilhões de anos de idade no meio de sua vida útil. Ele funde 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio a cada segundo. Essa reação libera energia que leva cerca de 100 mil anos para sair do núcleo solar, mas apenas 8 minutos para viajar do Sol até a Terra. O Sol tem cerca de 5 bilhões de anos de vida pela frente. Quando seu hidrogênio acabar, ele se expandirá em uma gigante vermelha, possivelmente engolindo Mercúrio, Vênus e talvez a própria Terra. Depois, expulsará suas camadas externas formando uma nebulosa planetária, um espetáculo colorido no espaço. O que sobrar será uma anã branca, um núcleo denso e quente que esfriará por bilhões de anos. O sistema solar nasceu de uma nuvem de gás e poeira há 4,6 bilhões de anos. Uma perturbação, talvez uma supernova próxima, fez a nuvem colapsar. No centro, o Sol se acendeu. No disco ao redor, partículas se colidiram e se aglomeraram ao longo de milhões de anos, formando planetas, luas, asteroides e cometas. O sistema solar é, em si, um registro vivo da história do cosmos. A Terra está a exatamente 150 milhões de quilômetros do Sol, uma distância que chamamos de unidade astronômica. Essa posição não é acidente. Ela nos coloca na zona habitável, onde a água pode existir no estado líquido. E a água líquida, até onde sabemos, é fundamental para a vida. Nosso planeta ganhou na loteria cósmica um bilhete raríssimo. A vida na Terra surgiu há cerca de 3,8 bilhões de anos, relativamente rápido após a formação do planeta. Os primeiros seres eram microscópicos, unicelulares, sem núcleo. Mas já realizavam algo extraordinário. Transformavam energia química em crescimento e reprodução. A vida encontrou seu caminho em um planeta rochoso
E nunca mais parou. Por mais de 3 bilhões de anos, a vida permaneceu simples. Bactérias e arqueias dominaram a Terra. Então, há cerca de 600 milhões de anos, surgiu a vida multicelular complexa. E numa explosão de diversidade chamada Explosão Cambriana, há 541 milhões de anos, quase todos os planos corporais animais que conhecemos apareceram em um intervalo geológico curtíssimo. A complexidade floresceu de repente. Os dinossauros dominaram a Terra por 165 milhões de anos. Nós, humanos modernos, existimos há apenas 300 mil anos. Se a história da Terra fosse comprimida em um único ano, os humanos teriam aparecido nos últimos 20 minutos de 31 de dezembro. Toda a nossa história, impérios, guerras, ciência, arte, cabe nos últimos segundos desse calendário cósmico. O cosmos não se preocupa com nossa existência, mas nós nos preocupamos com o cosmos, e isso nos torna únicos, até onde sabemos. Somos a única parte do universo capaz de contemplar a si mesma. Nossas perguntas sobre a origem das estrelas, dos buracos negros e do próprio Big Bang são o universo tentando se entender através de nós. Que privilégio extraordinário! Para olharmos mais fundo no cosmos, precisávamos de olhos melhores. Ao longo do século XX, os telescópios foram crescendo. O telescópio espacial Hubble, lançado em 1990, revolucionou a astronomia. Posicionado acima da atmosfera terrestre, ele revelou galáxias com clareza sem precedentes e ajudou a determinar a idade do universo com muito mais precisão. Uma das imagens mais impactantes já capturadas é o Hubble Deep Field. Em 1995, o telescópio apontou para uma região aparentemente vazia do céu, do tamanho de um grão de areia segurado a um braço de distância, e a fotografou por 10 dias. O resultado foram cerca de 3.000 galáxias em uma minúscula fatia do universo. Cada uma delas com bilhões de estrelas. O vazio não era vazio. Depois, vieram o Hubble Ultra Deep Field e o Extreme Deep Field, imagens cada vez mais profundas e impressionantes. A última revelou cerca de 5.500 galáxias em uma área do céu, 13 vezes menor que a lua cheia. Cada ponto de luz era uma galáxia inteira. Perceber a escala do universo através dessas imagens é uma experiência que transforma a forma como enxergamos a realidade, mas o Hubble tinha limitações. Ele operava principalmente na luz visível e ultravioleta. Para ver o universo primitivo, para enxergar através de nuvens de poeira, para capturar a luz de objetos distantíssimos cujo brilho foi esticado em infravermelho pela expansão do universo, precisávamos de algo radicalmente diferente. Precisávamos do James Webb, o telescópio espacial. James Webb foi lançado em 25 de dezembro de 2021, um presente de Natal para a humanidade. Após décadas de desenvolvimento, bilhões de dólares e incontáveis desafios de engenharia, ele partiu rumo ao ponto L2, a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. Seu espelho dourado de 6,5 metros era mais de 6 vezes maior que o do Hubble em área de coleta de luz. O James Webb opera no infravermelho, comprimentos de onda que o olho humano não pode ver. Isso significa que ele consegue enxergar através de nuvens densas de poeira que bloqueavam o Hubble. Pode observar a formação de estrelas em berçários estelares antes invisíveis. E mais importante, pode capturar a luz das primeiras galáxias do universo, formadas centenas de milhões de anos após o Big Bang. As primeiras imagens do James Webb chegaram em julho de 2022 e causaram impacto mundial. Em uma única foto, o JWST Deep Field, havia galáxias que existiam quando o universo tinha apenas 600 milhões de anos. A imagem mais profunda já feita em infravermelho revelou estruturas que os astrônomos mal esperavam encontrar tão cedo na história cósmica. O universo estava cheio de surpresas.
Uma das maiores surpresas do James Webb foi encontrar galáxias massivas e maduras num universo jovem, quando teoricamente deveriam existir apenas estruturas pequenas e primitivas. Galáxias com bilhões de estrelas já formadas apenas 300 a 500 milhões de anos após o Big Bang. Os modelos de formação de galáxias tiveram que ser revisados. O cosmos, uma vez mais, quebrou nossas expectativas. O James Webb também fotografou detalhes sem precedentes de nebulosas próximas. A famosa nebulosa do Caranguejo, remanescente de uma supernova registrada por astrônomos chineses em 1054, ganhou novos detalhes. Os pilares da criação, imortalizados pelo Hubble em 1995, foram reimaginados com resolução e profundidade impossíveis antes. Cada imagem era uma obra de arte e uma lição de física ao mesmo tempo. Os pilares da criação ficam na nebulosa da Águia, a 6.500 anos-luz da Terra. São colunas de gás e poeira de vários anos-luz de altura, onde novas estrelas estão sendo formadas agora. Quando olhamos para eles, estamos vendo o passado. A luz que chega hoje partiu de lá há 6.500 anos. Talvez os pilares já não existam mais. A velocidade da luz nos impõe um universo onde sempre vivemos no passado. Velocidade da luz: 299.792 km por segundo. Parece rápido, e é. Mas o cosmos é tão vasto que mesmo a luz parece lenta. Ela leva 8 minutos para ir do Sol à Terra, 4,2 anos para chegar à estrela mais próxima, Próxima Centauri, 2,5 milhões de anos para alcançar Andrômeda e 13,8 bilhões de anos para percorrer a distância até o limite do universo observável. O universo observável tem um raio de 46,5 bilhões de anos-luz, não 13,8 bilhões, como se poderia pensar. Isso porque o espaço em si se expandiu enquanto a luz viajava. As galáxias que emitiam aquela luz primordial estão muito mais longe agora do que estavam quando a luz partiu. O universo cresceu enquanto olhávamos e continua crescendo cada vez mais rápido. A expansão acelerada do universo é um dos maiores mistérios da física moderna. Em 1998, duas equipes independentes estudavam supernovas distantes para medir a taxa de expansão cósmica. Esperavam encontrar uma desaceleração. A gravidade deveria estar freando tudo. Em vez disso, descobriram que a expansão estava acelerando. Algo estava empurrando o universo para fora. Chamaram esse algo de energia escura. A energia escura é responsável por cerca de 68% de tudo o que existe no universo. Mas ninguém sabe o que ela é. É uma propriedade do espaço vazio, uma força nova ainda desconhecida, um campo quântico que permeia tudo. O fato de que a maior parte do universo é composta por algo que não sabemos identificar é simultaneamente humilhante e fascinante. O cosmos guarda seus maiores segredos bem às 7 chaves. Além da energia escura, existe a matéria escura, responsável por cerca de 27% do universo. Ao contrário da energia escura, ela tem massa e exerce gravidade, mas não emite, absorve ou reflete luz. Só sabemos que existe porque seu efeito gravitacional é observável. Ela mantém as galáxias coesas, estrutura os aglomerados galácticos e guia a formação das grandes estruturas cósmicas. A matéria que vemos, estrelas, planetas, nós, é apenas 5% do universo. A matéria escura foi inferida pela primeira vez na década de 1930 pelo astrônomo Fritz Zwicky, que percebeu que as galáxias em aglomerados se moviam rápido demais para serem mantidas juntas apenas pela matéria visível. Décadas depois, Vera Rubin confirmou o fenômeno medindo a rotação de galáxias. As estrelas nas bordas giravam na mesma velocidade que as do centro, impossível sem um halo de matéria invisível ao redor. Toda a matéria e energia que conseguimos detectar
estrelas, galáxias, poeira, radiação, planetas, representa apenas 5% do conteúdo do universo. O restante, 95%, é escuro e misterioso. É como olhar para uma cidade à noite e perceber que 95% das luzes estão apagadas, mas a cidade ainda funciona perfeitamente. Algo que não vemos está sustentando tudo. O cosmos é, em sua maior parte, invisível. A grande estrutura do universo lembra uma teia de aranha cósmica. Galáxias não estão distribuídas aleatoriamente. Se agrupam em filamentos, folhas e nós, separados por vastos vazios chamados supervoids. Essa estrutura é chamada de teia cósmica, e sua forma foi moldada pela gravidade ao longo de bilhões de anos, a partir das pequenas flutuações quânticas do Big Bang. O cosmos tem padrão e elegância em todas as escalas. Os supervoids, grandes regiões do universo com pouquíssimas galáxias, chegam a centenas de milhões de anos-luz de diâmetro. O maior conhecido, o Botts Void, tem cerca de 330 milhões de anos-luz de extensão. Se a Via Láctea estivesse no centro desse vazio, seus astrônomos nunca teriam suspeitado que existiam outras galáxias. O céu noturno estaria quase vazio de pontos de luz. A solidão cósmica em escala máxima. Os aglomerados de galáxias são as maiores estruturas gravitacionalmente ligadas do universo. O aglomerado de Virgem, o mais próximo de nós, contém mais de 1.300 galáxias e está a cerca de 54 milhões de anos-luz. Nossa Via Láctea faz parte de um superaglomerado ainda maior. A Laniakea, uma estrutura colossal de 520 milhões de anos-luz de diâmetro que contém cerca de 100 mil galáxias, incluindo a nossa. Galáxias não existem em isolamento eterno. Elas colidem. E a Via Láctea tem uma colisão marcada. Andrômeda, nossa galáxia vizinha, está se aproximando a cerca de 110 km por segundo. Daqui a aproximadamente 4,5 bilhões de anos, as duas galáxias colidirão. Mas colisão não significa destruição. Como as estrelas estão muito espalhadas, a maioria não colidirá. O resultado será uma nova galáxia elíptica. O cosmos se reinventa sempre. Quando galáxias colidem, o gás comprime e acende ondas de formação estelar. Novas estrelas nascem em abundância. Os buracos negros, centrais de cada galáxia, podem se aproximar e eventualmente se fundir, liberando ondas gravitacionais de intensidade monumental. Uma fusão galáctica não é um evento destrutivo. É um renascimento cósmico em câmera lenta. Ondas gravitacionais foram previstas por Einstein em 1916 como consequência da relatividade geral. A ideia é que massa acelerando curva o espaço-tempo e cria ondulações, como uma pedra jogada em um lago. Mas as ondas são tão ínfimas que Einstein achava que nunca seriam detectadas. Ele subestimou a engenharia humana. Em setembro de 2015, o detector LIGO registrou pela primeira vez ondas gravitacionais. O sinal durou apenas uma fração de segundo, mas contou uma história. 2 buracos negros, de 36 e 29 massas solares, haviam se fundido a 1,3 bilhão de anos-luz de distância, liberando numa fração de segundo mais energia do que todas as estrelas do universo observável combinadas. Uma nova janela para o cosmos havia sido aberta. Desde então, centenas de eventos de ondas gravitacionais foram detectados. Fusões de buracos negros, fusões de estrelas de nêutrons, cada uma revelando detalhes do cosmos impossíveis de obter com telescópios convencionais. A astronomia de ondas gravitacionais é uma nova forma de ouvir o universo. Não apenas olhá-lo, ouvi-lo vibrar. Estrelas de nêutrons são os cadáveres de estrelas massivas que não foram longe o suficiente para virar buracos negros. Comprimidas a uma densidade extrema, elas têm a massa de 1 a 2 sóis em uma esfera de apenas 20 quilômetros de diâmetro.
Uma colher de chá de matéria de estrela de nêutrons pesaria cerca de 1 bilhão de toneladas. São os objetos mais densos do universo, exceto os buracos negros. Algumas estrelas de nêutrons giram centenas de vezes por segundo e emitem feixes de radiação como faróis cósmicos. Chamamos essas de pulsares. Quando esse feixe varre a Terra regularmente, o sinal é tão preciso que os primeiros radioastrônomos a detectarem, em 1967, brincaram com a ideia de que poderia ser de origem alienígena. Chamaram o sinal de LGM-1, Little Green Man. A busca por vida extraterrestre é uma das grandes questões abertas da ciência. Não sabemos se estamos sozinhos. O universo tem trilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, e a maioria possui planetas. Apenas na Via Láctea, estima-se que haja bilhões de planetas na zona habitável de suas estrelas. A probabilidade estatística de que a vida só tenha surgido aqui parece cada vez menor. Desde 1995, quando foi confirmado o primeiro exoplaneta orbitando uma estrela semelhante ao Sol, mais de 5.600 exoplanetas foram catalogados. Alguns estão na zona habitável. Alguns têm tamanhos similares à Terra. Alguns mostram sinais atmosféricos promissores. O James Webb já detectou moléculas de água e dióxido de carbono em atmosferas de exoplanetas distantes. A próxima grande descoberta pode ser sinais de vida. O exoplaneta TRAPPIST-1e está a cerca de 39 anos-luz, praticamente ao lado no contexto cósmico. Ele orbita uma estrela anã ultrafria e está dentro da zona habitável. Tem tamanho próximo ao da Terra. O James Webb o está estudando intensamente, buscando sinais de atmosfera, vapor d'água e, quem sabe, biosignaturas, moléculas que só a vida produz. Cada dado novo é aguardado com expectativa pelo mundo científico. A equação de Drake tenta estimar quantas civilizações tecnológicas poderiam existir na galáxia. Ela considera taxas de formação estelar, fração de estrelas com planetas, planetas habitáveis, surgimento de vida, desenvolvimento de inteligência e duração das civilizações. Dependendo dos parâmetros usados, o resultado vai de 0 a milhões. A incerteza é honesta. Ainda não temos dados suficientes. Mas a pergunta não cala. O paradoxo de Fermi coloca tudo isso em perspectiva brutal. Se existem tantas civilizações possíveis, onde estão todas? Dada a idade do universo, uma civilização com alguns milhões de anos de vantagem tecnológica poderia ter colonizado toda a galáxia. E ainda assim, silêncio. Não detectamos nenhum sinal artificial de origem extraterrestre. Esse silêncio é, em si, um dado perturbador e fascinante. Uma das hipóteses para o silêncio é a chamada grande filtro, a ideia de que existe um obstáculo quase intransponível na evolução de qualquer civilização. Pode estar atrás de nós. Talvez a origem da vida complexa seja tão improvável que somos os únicos. Ou pode estar à frente, algum ponto de autodestruição que nenhuma civilização consegue superar. Torçamos para que o filtro já tenha ficado para trás. As estrelas são usinas nucleares naturais. No núcleo do Sol, a pressão e temperatura são tão extremas que átomos de hidrogênio se fundem, formando hélio e liberando energia na forma de fótons e neutrinos. Cada segundo, o Sol converte cerca de 4 milhões de toneladas de massa em energia pura, de acordo com a famosa equação de Einstein, E igual a mc2. A física transforma matéria em luz. Os neutrinos produzidos no núcleo solar viajam pela Terra como se ela não existisse. Neste exato momento, trilhões de neutrinos solares estão passando pelo seu corpo a cada segundo, sem deixar rastro. São partículas quase sem massa que interagem tão pouco com a matéria comum
que um ano-luz de chumbo não seria suficiente para deter a maioria deles. O universo está repleto de fantasmas subatômicos. A vida de uma estrela depende de sua massa. Estrelas pequenas, como anãs vermelhas, queimam seu combustível lentamente e podem viver trilhões de anos, muito mais do que a idade atual do universo. Estrelas massivas com mais de 8 massas solares vivem apenas milhões de anos e morrem explosivamente. A massa é o destino. No cosmos, nasce-se já com o fim escrito. Uma supernova pode brilhar mais do que toda a galáxia hospedeira por algumas semanas. Em 1987, uma supernova ocorreu na Grande Nuvem de Magalhães, a apenas 168 mil anos-luz, e foi visível a olho nu no hemisfério sul. Detectores de neutrinos ao redor do mundo captaram o pulso de partículas que chegou horas antes da luz visível. Foi a primeira confirmação direta de que supernovas liberam enormes quantidades de neutrinos. Após uma supernova, o que sobra pode ser uma nebulosa, a nuvem de detritos expelidos que se expande pelo espaço durante milênios. E no centro, uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Essas nebulosas são berçários de elementos pesados. O ouro, a prata, o urânio que existe na Terra foi forjado em colisões de estrelas de nêutrons bilhões de anos atrás. O cosmos fabrica sua riqueza em eventos cataclísmicos. A abundância de elementos no universo segue um padrão preciso. Hidrogênio e hélio dominam. São produtos do Big Bang. Elementos mais pesados são raros e resultam de processos estelares. Mas a distribuição desses elementos ao longo do cosmos não é aleatória. Ela mapeia a história da nucleossíntese, o processo pelo qual átomos são construídos dentro de estrelas. O universo é um laboratório de química em escala inimaginável. A tabela periódica é, em essência, uma tabela da história cósmica. Cada elemento conta onde foi feito: hidrogênio e hélio no Big Bang, carbono e oxigênio em estrelas como o Sol, ferro no limite do que uma estrela consegue fundir, ouro e platina em fusões de estrelas de nêutrons. Cada átomo tem um endereço de origem no cosmos. A química e a astronomia são, no fundo, a mesma história. O ferro é um elemento especial na história estelar. Quando uma estrela funde elementos até chegar ao ferro, a reação deixa de liberar energia e passa a consumir. O núcleo de ferro é um beco sem saída nuclear. Ele não pode mais ser fundido para gerar energia. Isso dispara o colapso gravitacional que leva à supernova. O ferro, o elemento do sangue humano, é literalmente o gatilho da morte das estrelas. Nosso sistema solar é de terceira geração, formado a partir de material reciclado de gerações anteriores de estrelas. As supernovas que o precederam enriqueceram a nuvem primordial com elementos pesados que tornaram possível a formação dos planetas rochosos, incluindo a Terra. Somos herdeiros de mortes estelares. O luto cósmico de gerações antigas nos deu vida. Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, tem uma massa 318 vezes maior que a da Terra. Ele funcionou como um escudo gravitacional durante a formação do Sistema Solar, atraindo cometas e asteroides que, de outra forma, teriam atingido a Terra com muito mais frequência. Sem Júpiter, a vida na Terra poderia ter sido extinta repetidamente por bombardeios antes mesmo de ter tempo de evoluir para a complexidade. Saturno e seus anéis são um dos espetáculos mais belos do Sistema Solar. Os anéis são compostos principalmente de gelo e rocha, variando de partículas microscópicas a fragmentos do tamanho de casas. Eles têm apenas algumas dezenas de metros de espessura, mas se estendem por centenas de milhares de quilômetros. E estão desaparecendo. A gravidade de Saturno os está puxando gradualmente para dentro.
daqui a 100 milhões de anos, podem não existir mais. Encelados, lua de Saturno, é um dos candidatos mais empolgantes à vida no sistema solar. Sob sua crosta de gelo, existe um oceano de água líquida salgada. Géiseres de vapor d'água e partículas de gelo, jatos pela superfície, liberando moléculas orgânicas complexas no espaço. A sonda Cassini detectou hidrogênio molecular na pluma, sugerindo atividade hidrotermal no fundo do oceano. As condições para a vida parecem estar presentes. Europa, lua de Júpiter, é outro candidato fascinante. Seu oceano subterrâneo pode conter o dobro da quantidade de água dos oceanos terrestres. A crosta de gelo mostra evidências de movimento ativo, troca de calor e contato entre o oceano e a superfície. A NASA planeja enviar a missão Europa Clipper para estudá-la em detalhe. Se encontrarmos vida em Europa, a implicação é clara. A vida pode ser comum no universo. Marte guarda vestígios de um passado mais hospitaleiro. Há 3 a 4 bilhões de anos, ele tinha uma atmosfera mais densa, água líquida na superfície e possivelmente condições favoráveis à vida. Hoje é um deserto frio e irradiado. O que aconteceu? A perda do campo magnético marciano deixou o planeta vulnerável ao vento solar, que erodiu a atmosfera ao longo de bilhões de anos. Marte é um alerta sobre o que planetas podem perder. A missão Perseverance ainda está explorando a cratera G0 em Marte, um antigo delta de rio onde sedimentos se depositaram por milhões de anos. O rover coleta amostras de rocha que serão trazidas à Terra em uma futura missão. Se micróbios já viveram em Marte, as amostras podem guardar essa prova. Seria a maior descoberta da história humana. Prova de que a vida não é exclusividade da Terra. Plutão, redefinido como planeta anão em 2006, revelou segredos surpreendentes quando a sonda New Horizons o sobrevoou em 2015. Montanhas de gelo de água tão duras quanto rocha. Uma vasta planície de nitrogênio gelado chamada Sputnik Planitia. E indícios de um possível oceano subterrâneo. Mesmo o objeto mais distante e frio do sistema solar guarda complexidade e mistério, a nuvem de Oort é a região mais remota do sistema solar. Uma casca esférica de trilhões de corpos gelados a distâncias de até 100 mil unidades astronômicas do Sol. É de lá que vêm os cometas de longo período. Nunca foi observada diretamente, mas sua existência é inferida. Ela marca o limite gravitacional do Sol, o ponto onde o cosmos interestelar começa. Cometas são cápsulas do tempo do sistema solar primitivo. Compostos de gelo, poeira e material orgânico, eles se formaram nas regiões frias do sistema solar há 4,6 bilhões de anos e mudaram pouco desde então. Quando um cometa se aproxima do Sol, o calor vaporiza o gelo formando a coma e a cauda característica. Estudá-los é como ler o diário da criação do nosso sistema solar. Há uma hipótese chamada panspermia, que sugere que a vida pode se espalhar pelo cosmos, via meteoritos e cometas. Moléculas orgânicas complexas, incluindo aminoácidos, os blocos construtores das proteínas, já foram encontradas em meteoritos. Se a vida pode viajar entre mundos, ela pode ser ainda mais comum e resiliente do que imaginamos. O cosmos pode ser uma rede interconectada de sementes de vida. O telescópio Kepler, ativo de 2009 a 2018, foi o maior caçador de exoplanetas da história. Ele monitorou mais de 500 mil estrelas e confirmou mais de 2.600 exoplanetas usando o método de trânsito, detectando a leve queda de brilho quando um planeta passa em frente à sua estrela. O Kepler mostrou que planetas são a regra, não a exceção. O universo está cheio de mundos. O TESS, satélite de pesquisa de exoplanetas por trânsito, é o sucessor do Kepler.
Lançado em 2018, ele monitora seções inteiras do céu e já identificou milhares de candidatos a exoplanetas. Combinado com o James Webb para análise espectroscópica das atmosferas, o TESS é parte de um ecossistema científico que nos aproxima da resposta à pergunta mais antiga: existe vida além da Terra? A atmosfera de um exoplaneta pode ser lida pelo telescópio durante um trânsito. Quando o planeta passa em frente à estrela, uma fração da luz estelar filtra pela atmosfera planetária e deixa impressões digitais químicas no espectro. O James Webb já identificou CO2, água e metano em atmosferas de exoplanetas. Encontrar uma combinação específica de gases, como oxigênio e metano simultaneamente, seria um indício fortíssimo de vida. A Relatividade Geral de Einstein, publicada em 1915, reescreveu nossa compreensão do espaço, do tempo e da gravidade. Massa curva o espaço-tempo, e o que chamamos de gravidade é simplesmente a tendência dos objetos de seguir as curvaturas do espaço. O Sol curva o espaço ao redor dele. A Terra segue essa curvatura em sua órbita. Não é uma força misteriosa, é geometria. E funciona em todas as escalas que testamos. Uma das previsões mais espetaculares da relatividade geral é o efeito de lente gravitacional. Quando a luz de um objeto distante passa próxima a uma massa enorme, ela é curvada, como se passasse por uma lente. O resultado pode ser anéis de Einstein, arcos luminosos e múltiplas imagens do mesmo objeto. O James Webb usa lentes gravitacionais naturais para enxergar galáxias que de outra forma seriam invisíveis. O cosmos como seu próprio telescópio. Einstein também previu que a gravidade desacelera o tempo, o que chamamos de dilatação temporal gravitacional. Relógios no espaço onde a gravidade é menor correm ligeiramente mais rápido do que relógios na superfície da Terra. Isso não é abstração. Os satélites GPS precisam ser corrigidos para esse efeito constantemente. Se ignorarmos a relatividade geral, os GPS errariam vários quilômetros por dia. Perto de um buraco negro, a dilatação temporal é extrema. Um observador na beira do horizonte de eventos experimentaria o tempo passando normalmente. Mas para um observador distante, ele pareceria congelado, a imagem ficando cada vez mais avermelhada até sumir. Quem mergulhasse num buraco negro supermassivo poderia passar séculos no universo externo durante o que vivenciaria como horas ou dias. O tempo é relativo no sentido mais literal. O universo tem 13,8 bilhões de anos, com uma precisão notável. Essa idade foi determinada combinando múltiplas linhas de evidência. A taxa de expansão do universo constante de Hubble, a temperatura da radiação cósmica de fundo, a idade das estrelas mais velhas conhecidas e os modelos de nucleossíntese primordial. Diferentes métodos chegam a números consistentes. A convergência é uma das maiores vitórias da cosmologia moderna, mas existe uma tensão. A constante de Hubble, que mede a velocidade de expansão do universo, dá valores ligeiramente diferentes dependendo de como é medida, via radiação cósmica de fundo ou via estrelas próximas. Essa discrepância, chamada de tensão de Hubble, pode ser erro sistemático nos dados, ou pode ser sinal de física nova, além do modelo padrão. Os cosmólogos estão de olho. O modelo padrão da física de partículas descreve as partículas fundamentais e as forças que as governam, exceto a gravidade. É um dos modelos mais testados e precisos da ciência. Ele previu a existência do bóson de Higgs décadas antes de sua confirmação experimental em 2012 no CERN. Mas o modelo tem lacunas. Não explica a matéria escura, a energia escura, nem por que há mais matéria que antimatéria, o LHC.
Large Hadron Collider, no CERN, é o maior e mais poderoso acelerador de partículas do mundo. Ele colide prótons a velocidades próximas à da luz, recriando condições semelhantes às frações de segundo após o Big Bang. Com ele descobrimos o bóson de Higgs, a partícula que dá massa às outras. Mas o LHC também busca partículas de matéria escura, dimensões extras e física além do modelo padrão. A supersimetria é uma extensão teórica do modelo padrão que prevê que cada partícula conhecida tem uma parceira mais pesada ainda não detectada. Essas parceiras seriam candidatas à matéria escura. O LHC buscou sinais de supersimetria sem sucesso até agora, o que obriga os físicos a reformular ou abandonar a hipótese. A natureza está se revelando mais complexa do que esperávamos. A teoria das cordas propõe que as partículas fundamentais não são pontos sem tamanho, mas sim pequenas cordas vibrantes de energia. Diferentes modos de vibração correspondem a diferentes partículas. A teoria requer até 11 dimensões, a maioria delas compactadas em escalas menores que qualquer coisa que podemos medir. É matematicamente elegante e internamente consistente, mas ainda carece de confirmação experimental. O multiverso é uma ideia que emergiu de diferentes áreas da física, da mecânica quântica, da inflação cósmica e da teoria das cordas. A interpretação de muitos mundos da mecânica quântica sugere que cada evento quântico bifurca o universo em múltiplas realidades paralelas. A inflação eterna prevê regiões do cosmos com leis físicas diferentes. O multiverso pode ser a realidade mais ampla ou uma especulação filosófica sem como testar. A inflação cósmica foi proposta por Alan Guth em 1980 para resolver problemas do modelo do Big Bang padrão. Ela postula que frações de segundo após o Big Bang, o universo passou por uma expansão exponencial vertiginosa, crescendo um fator de 10⁻78 em uma fração de segundo. Isso explicaria por que o universo parece tão uniforme em grandes escalas e por que sua geometria é tão próxima de plana. Evidências da inflação foram buscadas na polarização da radiação cósmica de fundo. Em 2014, o experimento BICEP-2 anunciou a detecção de ondas gravitacionais primordiais, assinatura da inflação, causando euforia mundial. Mas verificações posteriores mostraram que o sinal era contaminado por poeira galáctica. O episódio ilustra a ciência em ação: cautela, verificação independente e revisão honesta dos dados. A astronomia de raios X revelou um universo de violência e energia extrema. Satélites como o Chandra e o XMM Newton mapeiam fontes de raios X, que incluem buracos negros em atividade, estrelas de nêutrons, gás quente em aglomerados de galáxias e remanescentes de supernovas. O universo visível à luz é apenas uma faixa de um espectro muito mais rico. Cada comprimento de onda conta uma história diferente. Raios gama são a forma mais energética de radiação eletromagnética. Explosões de raios gama, as GRBs, são os eventos mais energéticos do universo depois do Big Bang. Algumas duram frações de segundo, outras minutos, e liberam mais energia do que o Sol emitirá em toda a sua vida. Acredita-se que as de curta duração venham de fusões de estrelas de nêutrons, as longas, do colapso de estrelas massivas. Em 22 de outubro de 2022, ocorreu a explosão de raios gama mais brilhante já detectada, batizada de Boate, brilhante de todos os tempos. Originada a 2,4 bilhões de anos-luz de distância, ela saturou detectores ao redor do mundo e foi visível a olho nu brevemente. Sua intensidade era anômala até para os padrões das GRBs. Os astrônomos ainda analisam seus dados para entender o que gerou tanta energia
A radioastronomia abriu uma janela completamente diferente para o cosmos. Carlo Jansky detectou rádio-ondas galácticas em 1932 por acidente, enquanto investigava interferências em comunicações. Desde então, a radioastronomia revelou pulsares, quasares, a radiação cósmica de fundo e, mais recentemente, os radiobursts rápidos, FRBs. Pulsos milissegundos de rádio de origem extragaláctica ainda pouco compreendida. O Observatório de Ondas Gravitacionais LISA, programado para lançamento no final dos anos 2030, será um interferômetro espacial. 3 espaçonaves formarão um triângulo equilátero de 2,5 milhões de quilômetros de lado, flutuando livres no espaço. Ele detectará ondas gravitacionais de frequências impossíveis para detectores terrestres, fusões de buracos negros supermassivos, estrelas de nêutrons binárias e possivelmente ecos do próprio Big Bang. A astronomia ultravioleta revelou estrelas jovens e quentes, galáxias em intensa formação estelar e a estrutura do meio interestelar. A missão GALEX mapeou o universo ultravioleta por mais de uma década, mostrando onde novas estrelas estão nascendo em galáxias próximas e distantes. O ultravioleta é a assinatura da juventude estelar, regiões onde o cosmos ainda está ativo, criando, expandindo. O telescópio espacial Nancy Grace Roman, sucessor do Hubble, programado para lançamento em 2027, terá um campo de visão 100 vezes maior que o do Hubble, mantendo a mesma resolução. Ele mapeará centenas de milhões de galáxias, investigará a energia escura com precisão sem precedentes e realizará levantamentos de exoplanetas pela galáxia. É o próximo grande salto, e as expectativas são enormes. O Observatório Vera Rubin, em operação no Chile, realizará o levantamento do espaço e tempo, LSST. Ao longo de 10 anos, fotografará todo o céu austral a cada poucos dias, criando um filme do cosmos em escala sem precedentes. Ele detectará supernovas, asteroides que cruzam a órbita terrestre, quasares variáveis e mudanças em qualquer objeto no céu. O cosmos, sob vigilância constante, como um documentário em tempo real. O Square Kilometre Array, SKA, será o maior radiotelescópio do mundo, construído em partes na África do Sul e na Austrália. Com sua rede de antenas cobrindo 1 quilômetro quadrado efetivo, ele estudará a evolução do hidrogênio ao longo do cosmos, testará a relatividade geral com pulsares, buscará sinais de inteligência extraterrestre e mapeará o campo magnético galáctico. A próxima revolução na radioastronomia começa agora. A antena de neutrinos IceCube está enterrada no gelo da Antártida. Ela usa 1 quilômetro cúbico de gelo puro como detector, sensível a neutrinos de altíssima energia vindos de fontes extragalácticas. Em 2022, o IceCube detectou neutrinos provenientes da galáxia Seyfert NGC 1068, com um buraco negro ativo em seu centro. A astronomia de neutrinos abre mais uma janela para eventos violentos no cosmos distante. O universo está ficando mais frio. Desde o Big Bang, a temperatura média do cosmos tem caído continuamente. A radiação cósmica de fundo, que logo após o Big Bang estava a trilhões de graus, hoje está a apenas 2,7 Kelvin, menos que 3 graus acima do zero absoluto. Conforme o universo se expande, ele esfria. O cosmos está, lentamente, marchando em direção ao que os físicos chamam de morte térmica. A morte térmica do universo, ou grande congelamento, é o destino previsto se a expansão continuar indefinidamente. Eventualmente, todas as estrelas se apagarão. Os buracos negros evaporarão via radiação Hawking, num processo que levará 10 aos 100 anos ou mais. A matéria se desintegrará.
o universo chegará a um estado de equilíbrio térmico total, sem gradientes de temperatura, sem estruturas, sem eventos, eterno e vazio. Mas esse não é o único destino possível. Se a energia escura se intensificar além de certo ponto, a expansão pode acelerar de forma descontrolada, o grande rasgo. Primeiro, os aglomerados galácticos se dissolvem. Depois as galáxias, as estrelas, os planetas, os átomos. E por último, o próprio espaço-tempo seria rasgado. Dependendo da natureza da energia escura, que ainda não conhecemos, esse pode ser o fim de tudo. A cosmologia quântica tenta unir mecânica quântica e cosmologia para descrever a origem do universo. Stephen Hawking e James Hartle propuseram que o universo não tem fronteira. Ele não começou, porque o tempo em si era parte do espaço-tempo e se transformou suavemente perto do início. Sem bordas, sem começo definido. O universo simplesmente é uma geometria fechada no passado. Uma ideia vertiginosa e difícil de visualizar. A consciência humana é, talvez, o fenômeno mais misterioso que conhecemos dentro do cosmos. Não sabemos como átomos organizados da maneira certa geram experiência subjetiva, sentimentos, pensamentos, a sensação de ser. O problema difícil da consciência é tão profundo quanto qualquer questão cosmológica. E a pergunta, por que existe algo em vez de nada, pertence simultaneamente à física e à filosofia. Nick Bostrom propôs a hipótese da simulação, a ideia de que o universo poderia ser uma simulação computacional criada por uma civilização avançada. Se civilizações tecnológicas tendem a criar simulações de universos, o número de universos simulados poderia superar em muito o número de universos reais. A probabilidade de vivermos na versão base seria minúscula. Não há como refutar, nem confirmar, a ideia com as ferramentas que temos. O princípio antrópico observa que o universo parece ajustado com precisão para permitir a existência de observadores conscientes. As constantes físicas, a força da gravidade, a força eletromagnética, a massa dos quarks, parecem sintonizadas. Mude qualquer uma delas ligeiramente e o universo não teria estrelas, átomos ou vida. Isso é apenas sorte? Ou evidência de design? Ou de um multiverso onde só sobrevivemos nos universos compatíveis com nossa existência? A constante cosmológica, introduzida por Einstein como um erro em sua teoria, depois abandonada e depois ressuscitada, representa a energia do espaço vazio. Seu valor observado é extraordinariamente pequeno, mas não zero. E os cálculos da mecânica quântica prevêem que deveria ser 10 ou até 20 vezes maior. Essa discrepância entre teoria e observação é chamada de o pior problema não resolvido da física. O cosmos guarda segredos que nos desafiam na essência. O James Webb também estudou o universo primitivo com detalhes sem precedentes. Detectou galáxias vistas como eram 200 a 300 milhões de anos após o Big Bang, no limiar da reionização, quando a radiação das primeiras estrelas reionizou o hidrogênio neutro do universo, tornando o cosmos transparente pela segunda vez. Cada imagem do JWST é uma janela temporal, uma fotografia do passado cósmico capturada no presente. Em 2023, astrônomos usaram o James Webb para confirmar a existência do buraco negro mais distante já detectado com certeza. Em uma galáxia, há 13,2 bilhões de anos-luz, visto quando o universo tinha apenas 570 milhões de anos. Ele já tinha uma massa de vários milhões de sóis. Como um buraco negro tão massivo cresceu tão rápido nos primeiros instantes do cosmos? A resposta pode reescrever a cosmologia. A galáxia de Andrômeda, nossa vizinha mais próxima, é visível a olho nu numa noite clara.
É um disco de cerca de 220 mil anos-luz de diâmetro, maior que a Via Láctea. Ela abriga pelo menos 2 buracos negros supermassivos no núcleo e está se aproximando a 110 km/s. Daqui a 4,5 bilhões de anos, o céu noturno mudará para sempre quando as duas galáxias começarem a dançar uma ao redor da outra numa fusão de bilhões de anos. A Grande Nuvem de Magalhães e a Pequena Nuvem de Magalhães são galáxias satélites da Via Láctea, visíveis a olho nu no hemisfério sul. A Grande Nuvem está a apenas 160 mil anos-luz. Nela ocorreu a supernova 1987A, a mais próxima observada em séculos. Elas orbitam a Via Láctea, e estudos recentes sugerem que podem estar passando pela nossa galáxia pela primeira vez, em vez de orbitar há bilhões de anos. A Via Láctea tem uma história de fusões. Ela engoliu galáxias menores ao longo de bilhões de anos. A corrente de estrelas da Sagitário é o rastro de uma galáxia anã que está sendo devorada agora. Estudos recentes identificaram os restos de ao menos 8 galáxias distintas que a Via Láctea absorveu no passado. O crescimento galáctico é canibalismo em escala cósmica, e nossa galáxia foi uma predadora voraz. A astronomia de posição, astrometria, foi revolucionada pela missão Gaia da ESA. Desde 2013, o Gaia mapeou as posições e movimentos de mais de 1,8 bilhão de estrelas da Via Láctea com precisão impressionante. O resultado é o mapa tridimensional mais detalhado da galáxia já produzido. Com ele, podemos reconstruir a história dinâmica da Via Láctea, ver o passado e prever o futuro do nosso lar galáctico. O halo galáctico é a região esférica que envolve o disco da Via Láctea, contendo estrelas antigas, aglomerados globulares e, acredita-se, a maior parte do halo de matéria escura. Aglomerados globulares como Omega Centauri são esferas densas de centenas de milhares de estrelas antigas que existem desde quase o início da galáxia. Eles são fósseis vivos, relíquias de uma era em que o universo era jovem e caótico. Omega Centauri é o maior e mais massivo aglomerado globular da Via Láctea, com cerca de 10 milhões de estrelas comprimidas em uma região de 150 anos-luz. Observações recentes com o Hubble e o James Webb revelaram que pode ter um buraco negro de massa intermediária em seu centro, com cerca de 8 mil massas solares. Se confirmado, seria o primeiro buraco negro desse tipo com evidência sólida, preenchendo a lacuna entre os estelares e os supermassivos. O rádio bursto rápido, FRB, é um dos fenômenos mais misteriosos da astronomia moderna. São pulsos intensíssimos de ondas de rádio que duram apenas milissegundos e vêm do espaço intergaláctico. A maioria não se repete. A origem é debatida. Magnetares são os principais candidatos. Em 2020, pela primeira vez, um FRB foi detectado dentro da Via Láctea, originado de um magnetar conhecido. A astronomia ganhou mais uma peça do quebra-cabeça. Magnetares são estrelas de nêutrons com campos magnéticos de intensidade extrema, trilhões de vezes mais fortes que o campo magnético da Terra. Quando liberam energia armazenada, produzem erupções de raios gama e raios X tão intensas que poderiam ser fatais a distâncias de centenas de anos-luz. São os objetos mais magnetizados conhecidos no universo. E sua física ainda desafia nossas teorias. A espectroscopia estelar é a arte de decompor a luz das estrelas em suas cores componentes e ler a composição química, temperatura, velocidade e campo magnético desses astros. Com ela, descobrimos que o Sol contém hélio antes de encontrá-lo na Terra. Com ela, Vera Rubin mediu a rotação das galáxias. Com ela, o James Webb analisa as atmosferas de exoplanetas. A luz é uma enciclopédia e aprendemos a lê-la. O telescópio Subaru
No Havaí, detectou as galáxias mais distantes do universo em levantamentos de campo profundo, complementando o Hubble e o James Webb. Cada geração de telescópios empurra o horizonte observável um pouco mais fundo no passado. E com cada passo, encontramos um universo que continua surpreendendo, mais vasto, mais estruturado e mais cheio de mistérios do que qualquer geração anterior imaginou. Missões interestelares ainda são ficção, mas planos existem. O projeto Breakthrough Starshot propõe enviar nanovelas solares aceleradas a laser a 20% da velocidade da luz em direção à próxima Centauri. Chegariam lá em cerca de 20 anos. Tirariam fotos de Próxima B, um possível planeta na zona habitável. A transmissão de volta levaria 4 anos. Uma missão de 25 anos para o sistema estelar mais próximo. O primeiro passo interestelar da humanidade, sondas Voyager 1 e 2, são os objetos mais distantes lançados pela humanidade. A Voyager 1 entrou no espaço interestelar em 2012, a mais de 23 bilhões de quilômetros da Terra. Ela carrega um disco de ouro com sons e imagens da Terra. Uma mensagem para qualquer civilização que a encontre. Levará 40 mil anos para se aproximar de outra estrela. Ela é nossa única embaixadora física no espaço entre as estrelas. A escala do universo desafia qualquer intuição humana. Se o Sol fosse do tamanho de uma laranja em São Paulo, a Terra seria um grão de areia a 15 metros de distância. Plutão estaria a meio quilômetro. E a estrela mais próxima, Próxima Centauri, estaria a 4.000 quilômetros, em Lisboa. Um universo observável inteiro nessa escala teria um raio de 150 bilhões de quilômetros. O cosmos nos torna invisíveis. A astronomia é a mais antiga das ciências. Antes de escrever, antes de cidades, nossos ancestrais mapeavam o céu. Stonehenge, Machu Picchu, as pirâmides egípcias, todos alinhados com eventos astronômicos precisos. Civilizações antigas usavam as estrelas para medir o tempo, navegar e construir calendários. O cosmos sempre foi um espelho onde a humanidade viu reflexo de suas maiores questões. Galileu foi o primeiro a usar um telescópio para observar sistematicamente o céu em 1609. Viu montanhas na Lua, provando que não era perfeita. Viu luas ao redor de Júpiter, provando que nem tudo orbita a Terra. Viu manchas solares, as fases de Vênus. Cada observação derrubava um dogma. A ciência nasceu da disposição de olhar, questionar e aceitar o que a realidade mostra, não o que a crença prefere. Copérnico, Kepler e Newton construíram juntos a base da astronomia moderna. Copérnico propôs o sistema heliocêntrico. Kepler descobriu as leis do movimento planetário. Os planetas se movem em elipses, não em círculos perfeitos. Newton unificou tudo com a lei da gravitação universal. Cada um dependeu do anterior. A ciência é uma construção coletiva, cumulativa e nunca terminada. Einstein veio depois e mostrou que Newton estava certo, mas incompleto. A gravitação não era uma força que agia à distância. Era a curvatura do espaço-tempo causada pela massa. As previsões de Einstein foram mais precisas que as de Newton. E ainda assim, Einstein sabia que sua teoria também era incompleta. Ela falha ao tentar descrever o mundo quântico. A física busca a teoria que unifique tudo. A teoria de tudo, a unificação da relatividade geral com a mecânica quântica, é o santo graal da física teórica. Várias candidatas existem. Teoria das cordas, gravidade quântica de laços, causalidade dinâmica triangulada. Nenhuma foi confirmada experimentalmente. Mas o esforço em si tem gerado física extraordinária, matematicamente rica e conceitualmente transformadora. A física quântica descreve o mundo em escalas subatômicas com precisão espantosa.
mas ela é contraintuitiva ao extremo. Partículas existem em superposição de estados até serem observadas. Elétrons se comportam como ondas até você tentar saber onde estão. Duas partículas podem ser emaranhadas de forma que medir uma afeta instantaneamente a outra, não importa a distância. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância e não gostou. Mas funciona. O emaranhamento quântico foi demonstrado experimentalmente de forma definitiva pelo trabalho de Alan Aspect na década de 1980 e confirmado repetidamente desde então. Em 2022, Aspect, John Clauser e Anton Zeilinger ganharam o Nobel de Física por isso. Duas partículas emaranhadas, separadas por quilômetros ou anos-luz, compartilham um destino comum. O cosmos, na escala mais pequena, é não local de formas que desafiam o senso comum. A dualidade onda-partícula é uma das revelações centrais da mecânica quântica. Elétrons disparados em dupla fenda criam um padrão de interferência de onda, mas, se você observar qual fenda cada elétron passa, o padrão desaparece e eles se comportam como partículas. O ato de medir muda o resultado. O universo em escala quântica parece sensível à observação de uma forma que ainda não entendemos completamente. O princípio da incerteza de Heisenberg diz que não é possível conhecer simultaneamente com precisão arbitrária a posição e o momento de uma partícula. Não é uma limitação dos instrumentos, é uma característica da realidade. A natureza tem uma imprecisão fundamental embutida, e é justamente dessa incerteza que emergem fenômenos como o efeito túnel, que permite ao Sol fundir hidrogênio, e sem o qual não existiríamos. O efeito túnel quântico permite que partículas atravessem barreiras de energia que classicamente seriam intransponíveis. No núcleo do Sol, a temperatura não seria suficiente para que os prótons se fundissem, mas o efeito túnel permite que eles atravessem a barreira a uma taxa suficiente para manter a fusão. A física quântica é a razão pela qual as estrelas brilham. A imprecisão da natureza é o fundamento da Lugano. O vácuo quântico não é vazio, está repleto de flutuações. Pares de partícula-antipartícula surgem e se aniquilam espontaneamente em frações de segundo, emprestados da energia do vácuo. Esse fenômeno, energia do ponto zero, é responsável pelo efeito Casimir. Duas placas condutoras próximas no vácuo se atraem devido à pressão de radiação do vácuo exterior. O nada faz coisas. O vácuo é efervescente de atividade. A inflação cósmica pode ter amplificado flutuações quânticas minúsculas para escalas cosmológicas, semeando as irregularidades que geraram toda a estrutura que vemos: galáxias, filamentos, voides. Os padrões da radiação cósmica de fundo refletem essas flutuações primordiais. O cosmos é feito de flutuações quânticas esticadas a bilhões de anos-luz. A incerteza quântica está inscrita na geometria do universo. O horizonte cosmológico é um limite fundamental. Como o universo tem idade finita e a luz viaja a velocidade finita, existe uma região além da qual a luz ainda não teve tempo de chegar até nós, o universo observável. Mas o universo provavelmente se estende muito além desse horizonte. Podemos estar em uma bolha minúscula de um cosmos imensamente maior, talvez infinito. O que está além do que podemos ver é, por definição, incognoscível diretamente. A história da astronomia é também a história da humildade humana. Cada grande descoberta nos deslocou do centro do sistema solar, do centro da galáxia, do centro do universo. Hoje, sabemos que não estamos em lugar especial algum. Vivemos em um planeta comum, ao redor de uma estrela comum.
numa galáxia comum, num universo onde talvez existam infinitos outros universos. E ainda assim, aqui estamos, conscientes, curiosos, maravilhados. Carl Sagan disse que olhar as estrelas é olhar para o passado. Cada ponto de luz no céu é a história de uma estrela, algumas já mortas, cujo brilho ainda viaja pelo cosmos. Quando olhamos para o cosmos, viajamos no tempo. E quando o cosmos nos olha de volta, através de telescópios que capturamos em imagens, temos o raro privilégio de contemplar de onde viemos. O universo se conhece através de nós. Stephen Hawking viveu 55 anos com ela, uma doença que paralisa progressivamente. Com apenas 2 dedos e depois com o músculo da bochecha, ele continuou escrevendo física, dando palestras, fazendo piadas. Sua contribuição à cosmologia e à física de buracos negros foi monumental. E sua vida foi um testemunho de que a mente humana pode transcender as limitações do corpo para alcançar as fronteiras do cosmos. A mulher por trás do primeiro algoritmo que gerou a imagem de um buraco negro é Kate Bowman. Como estudante de pós-doutorado no MIT, ela liderou o desenvolvimento do algoritmo SHIRP, que transformou dados do telescópio Event Horizon em imagem. Quando a foto de M87 foi divulgada em 2019, o mundo inteiro a viu. A ciência avança pelos esforços de milhares, e às vezes um algoritmo abre uma janela que nunca existiu antes. A colaboração científica internacional tornou possível o que nenhum país poderia fazer sozinho. O telescópio Event Horizon usou 8 observatórios em 6 continentes. O LIGO tem parceiros em 3 continentes. O James Webb foi construído por 14 países. A grande astronomia do século XXI é um esforço da humanidade inteira, transcendendo fronteiras para olhar além delas. O cosmos nos une melhor do que qualquer outra coisa. A ciência cidadã contribui mais do que nunca para a astronomia. Projetos como o Galaxy Zoo convidaram centenas de milhares de pessoas comuns a classificar formas de galáxias, tarefa que algoritmos faziam mal. Participantes encontraram galáxias incomuns que o software teria ignorado. Os Universe hoje têm dezenas de projetos, de buscas por exoplanetas a mapeamento de auroras polares. Qualquer pessoa pode contribuir para o conhecimento cósmico. As auroras boreais e australes são janelas para a interação entre o cosmos e a Terra. São causadas pelo vento solar, partículas carregadas expelidas pelo Sol, interagindo com o campo magnético terrestre e excitando gases na atmosfera superior. O resultado são cortinas luminosas de verde, vermelho e violeta nos céus polares. São belas. E são um lembrete de que o Sol ainda nos afeta todos os dias, de formas visíveis e invisíveis. O campo magnético da Terra nos protege da maior parte da radiação solar e dos raios cósmicos. Sem ele, a atmosfera terrestre seria gradualmente erodida pelo vento solar, como aconteceu em Marte. O campo é gerado pelo movimento do ferro líquido no núcleo externo da Terra, uma dínamo natural. E ele não é estático. Ao longo da história geológica, os polos magnéticos se inverteram centenas de vezes. A última inversão foi há 780 mil anos. O Sol passa por ciclos de atividade de aproximadamente 11 anos, com períodos de máximo, quando manchas solares e erupções solares são mais frequentes, e mínimos, quando a atividade diminui. Erupções solares intensas, eventos conhecidos como tempestades geomagnéticas, podem interferir em satélites, redes elétricas e comunicações. Em 1989, uma tempestade solar derrubou o sistema elétrico de Quebec por 9 horas. O Sol não é apenas nossa fonte de vida, é também uma ameaça potencial
O evento Carrington de 1859 foi a maior tempestade geomagnética registrada. Provocada por uma ejeção de massa coronal monstruosa, ela fez os telégrafos funcionarem com linhas desconectadas, energizados pela corrente induzida, e produziu auroras visíveis até o Caribe. Se um evento similar ocorresse hoje, com nossa dependência de tecnologia, o impacto econômico poderia superar trilhões de dólares. O cosmos pode perturbar a civilização. As estrelas mais antigas conhecidas têm quase a mesma idade do universo. Metuzela, HD 1014-1283, está a 190 anos-luz da Terra e tem estimados 13,7 bilhões de anos. É praticamente contemporânea do Big Bang. Quando olhamos para ela, estamos vendo uma sobrevivente das primeiras gerações estelares, uma testemunha de eras em que o universo ainda estava aprendendo a fazer estrelas. Uma janela viva para o início de tudo. As primeiras estrelas, geração T6 ou Pop 3, não existem mais. Eram tão massivas que viveram apenas milhões de anos e morreram em supernovas. Nenhuma foi observada diretamente. Mas o James Webb está buscando evidências de sua existência nas galáxias mais primitivas. Talvez em breve vejamos a assinatura espectral dessas primeiras fornalhas. As estrelas que fizeram o cosmos habitável para tudo o que veio depois. Nebulosas são entre os objetos mais belos do cosmos. São nuvens de gás e poeira onde estrelas nascem e morrem. A nebulosa de Órion, o berçário estelar mais próximo visível a olho nu, está a 1.300 anos-luz. O James Webb fotografou seu interior com resolução sem precedentes, revelando centenas de sistemas protoplanetários, discos ao redor de estrelas jovens, onde planetas estão sendo formados agora mesmo. Discos protoplanetários, Próplides, foram fotografados pelo Hubble em Órion e depois com muito mais detalhe pelo James Webb. Eles revelam que a formação de planetas é um processo comum ao redor de estrelas jovens. Alguns discos mostram lacunas, regiões varridas por planetas em formação. Estamos vendo em tempo real, com atraso de 1.300 anos de luz, como sistemas solares nascem. O passado do nosso sistema revisitado em outros mundos. Astroquímica, o estudo das moléculas no espaço, revelou um universo organicamente rico. Radiotelescópios detectaram mais de 200 tipos de moléculas no espaço interestelar, incluindo álcoois, aminoácidos simples e até açúcares. Algumas dessas moléculas foram encontradas em cometas e meteoritos. A matéria-prima da vida está espalhada pelo cosmos, sugerindo que a química pré-biótica pode ser universal. O SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, usa radiotelescópios para vasculhar o céu em busca de sinais artificiais. Desde 1960, com o projeto OSMA, nenhum sinal confirmado foi encontrado. O mais intrigante candidato foi o WOW Signal de 1977, um pulso de rádio de 72 segundos, de uma direção compatível com a constelação de Sagitário, nunca mais repetido. Sua origem permanece sem explicação satisfatória. O futuro da astronomia está na multidimensionalidade. Não usaremos apenas luz visível, usaremos raios gama, raios X, UV, infravermelho, rádio, ondas gravitacionais e neutrinos. Cada mensageiro cósmico conta uma parte diferente da história. Juntos, eles formam uma imagem completa. A astronomia multiespectral e multimensageiro é a próxima grande revolução, e já começou. Inteligência artificial está transformando a astronomia. Algoritmos de aprendizado de máquina analisam datasets de bilhões de galáxias, detectam supernovas em tempo real, identificam lentes gravitacionais e classificam tipos de estrelas com velocidade e precisão impossíveis ao esforço humano. O mesmo tipo de IA que gera texto e imagens está ajudando a mapear o universo. A mente artificial e a mente humana, juntas,
Explorando o cosmos. A exploração humana além da Terra está recomeçando. O programa Artemis da NASA retornou à Lua em 2024 com a missão Artemis II, a primeira tripulada em torno da Lua desde Apollo 17 em 1972. O objetivo é estabelecer uma presença humana sustentável na Lua e usar isso como trampolim para Marte. A espécie que nasceu sob as estrelas está aprendendo lentamente a se tornar multiplanetária. Marte é o próximo destino humano. Missões tripuladas são planejadas para a década de 2030. Os desafios são imensos: radiação cósmica, microgravidade, distância de comunicação, isolamento psicológico. Mas o ímpeto existe, tanto de agências governamentais quanto de empresas privadas. A colonização de Marte não é apenas aventura. É seguro de sobrevivência para uma espécie num planeta com asteroides e clima instável. A terraformação de Marte, transformá-lo num planeta habitável, é discutida por astrônomos e engenheiros. As propostas incluem liberar CO2 do solo marciano para criar efeito estufa, desviar cometas ricos em água para impactar o planeta e usar organismos geneticamente modificados para criar solo e oxigênio. São ideias de séculos de prazo, mas a ideia de que poderíamos escultura um planeta à nossa necessidade mostra até onde a mente humana pode chegar. O espaço entre as galáxias não é vazio. Está preenchido por gás difuso ionizado chamado meio intergaláctico. Esse gás contém boa parte dos bárions do universo, átomos normais, e é invisível à luz óptica, mas detectável em raios X e ultravioleta. Compreendê-lo é crucial para o balanço total da matéria no cosmos, pois por muito tempo faltava matéria bariônica que agora acreditamos estar escondida nesse gás quente e tênue. O universo primitivo passou por uma transição chamada reionização, entre 150 milhões e 1 bilhão de anos após o Big Bang. As primeiras estrelas e quasares emitiram radiação ultravioleta que reionizou o hidrogênio neutro que preenchia o cosmos. O James Webb está mapeando essa transição com precisão nunca antes possível, encontrando as fontes que tornaram o universo transparente pela segunda vez. É um capítulo da história cósmica que está sendo reescrito agora. A constante de Hubble mede a taxa de expansão do universo. Quantos quilômetros por segundo o universo se expande por megaparsec de distância? Seu valor atual é de aproximadamente 70 km/s/MPC, mas as medições precisas divergem dependendo do método. Esse desacordo, a tensão de Hubble, cresce com novos dados. Ou há um erro sistemático nos experimentos, ou o modelo cosmológico padrão precisa ser revisado. Uma das maiores questões em aberto. O universo tem uma geometria. Ele pode ser plano, como uma folha infinita, curvo positivamente, como a superfície de uma esfera, onde linhas paralelas eventualmente se encontram, ou curvo negativamente, como uma cela, onde linhas paralelas se afastam. As medições da radiação cósmica de fundo sugerem que o universo é geometricamente plano, com uma precisão de 0,4%. Isso tem implicações profundas. Um universo plano pode ser infinito. Se o universo é infinito, então existe matéria suficiente para que toda a configuração possível se repita, incluindo cópias exatas de você, lendo este texto, em algum lugar do cosmos infinito. Isso não é especulação poética. É consequência lógica de um universo infinito com quantidade finita de estados quânticos possíveis. A ideia do universo nível 1, do multiverso de Max Tegmark, não requer nova física, apenas extrapolação honesta da geometria. Olhamos para o céu e vemos ordem. Estrelas que seguem leis de física previsíveis. Galáxias que se formam por processos compreensíveis. E em tudo isso,
percebemos que as mesmas leis físicas que governam o átomo de hidrogênio em nosso laboratório governam o quasar mais distante. O universo é notavelmente homogêneo em suas leis, o que torna possível a ciência. E isso, em si, é algo que merece admiração profunda. O universo não tinha que ser compreensível. Poderia ser caótico, sem padrão, sem lei. Mas não é. Tem estrutura, regularidade, elegância matemática. A física funciona em toda parte que testamos, de partículas subatômicas a aglomerados de galáxias. Por que a matemática descreve a natureza tão bem? O físico Eugene Wigner chamou isso de a eficácia irracional da matemática nas ciências naturais. Uma pergunta que ainda não tem resposta. Ambos num momento único na história humana. Temos telescópios que veem o universo primitivo, detectores que ouvem colisões de buracos negros, sondas que chegaram ao espaço interestelar, algoritmos que analisam bilhões de galáxias e missões planejadas para buscar vida em outros mundos. Nenhuma geração antes da nossa teve tantas ferramentas para explorar o cosmos, e nunca houve tantas descobertas ao mesmo tempo. E ainda assim, quanto mais descobrimos, mais percebemos o quanto não sabemos. Não sabemos o que é a energia escura. Não sabemos o que é a matéria escura. Não sabemos se existe vida além da Terra. Não sabemos o que acontece dentro de um buraco negro. Não sabemos por que o universo tem mais matéria que antimatéria. Cada resposta abre 10 novas perguntas. O cosmos é inesgotável. E isso é a melhor notícia possível. O universo tem 13,8 bilhões de anos. A Terra tem 4,6 bilhões. A vida existe aqui há 3,8 bilhões. Os humanos modernos há apenas 300 mil. E a astronomia científica há pouco mais de 400 anos. Somos recém-chegados num cosmos antigo. Mas em tempo recorde desenvolvemos a capacidade de olhar para sua origem, medir sua geometria, ouvir suas vibrações e contemplar seu destino. Isso é, literalmente, extraordinário. O cosmos não tem centro nem borda. Ou, de outro ponto de vista, qualquer ponto é igualmente o centro. Onde quer que você esteja no universo, as galáxias se afastam em todas as direções, como manchas numa bexiga sendo inflada. Não há lugar privilegiado. Não há borda que possamos atingir. O universo é, em sua própria natureza, democrático. Ele pertence igualmente a qualquer ponto de si mesmo. Quando a noite cai e o céu escuro revela suas estrelas, algo primitivo se acende em nós. Os mesmos neurônios que permitiram aos nossos ancestrais navegar pelo oceano olhando para Órion ainda disparam. O cosmos é familiar de uma forma que vai além da memória pessoal. Está inscrito na nossa história evolutiva. Olhar para cima é um ato que nos une a todos os humanos que já viveram. A astronomia é a ciência mais humana de todas. Cada fotografia do James Webb é uma vitória coletiva. Por trás de cada imagem existe décadas de física teórica, engenharia de precisão, código de software, colaboração internacional, financiamento público e a curiosidade individual de milhares de cientistas. A ciência não é obra de gênios isolados, é uma catedral construída por gerações. Cada tijolo importa, cada pergunta importa. Cada pessoa que olha para o céu e se maravilha importa. O cosmos é indiferente. Não tem intenção, não tem propósito. Mas nós não somos indiferentes a ele. A capacidade de nos maravilhar, de fazer perguntas, de buscar respostas, isso é o que nos torna especiais dentro do universo. Não somos o centro do cosmos, mas somos o cosmos contemplando a si mesmo. E isso, por mais clichê que pareça, é profundamente verdadeiro e profundamente belo. Vivemos num momento que nunca existiu antes,
e nunca se repetirá da mesma forma. O James Webb está operando. O LIGO detecta fusões de buracos negros. O Perseverance explora Marte. O SKA está sendo construído. A humanidade está em vários planetas simultaneamente, com robôs e, em breve, com humanos. Estamos no alvorecer da era espacial de verdade. O cosmos nos chama e estamos respondendo. O que o cosmos nos ensina, acima de tudo, é escala. A escala do espaço que nos torna invisíveis. A escala do tempo, que torna toda a história humana um piscar de olhos. A escala da complexidade, desde o quark até os filamentos galácticos. E a escala da nossa ignorância, imensa, honesta e produtiva. A maior lição do universo é a humildade. E a segunda maior é a coragem de continuar perguntando mesmo assim. O universo tem 13,8 bilhões de anos. Você levou alguns minutos para percorrer essa história com a narração. Isso é, em si, uma curiosidade cósmica. Que existe um ser capaz de comprimir bilhões de anos em minutos de compreensão. Que existe uma mente que pode contemplar a imensidão do cosmos a partir de um ponto microscópico chamado Terra. O universo não sabe que existe, mas você sabe. E isso muda tudo. O cosmos. Não apenas o espaço lá fora. Também o espaço aqui dentro. Entre os neurônios, entre as perguntas, entre os espantos. O universo não termina na borda do observável. Ele continua dentro de cada mente que se atreve a perguntar de onde viemos, para onde vamos e por que existimos. O cosmos é a maior história já contada. E nós somos, ao mesmo tempo, seus personagens e seus narradores. Obrigado por estar aqui.